pedíamos a Jesus, nosso irmão mais velho, querido, experiente, governador desse planeta, para nos dar, acima de tudo, compreensão, força, principalmente para enfrentarmos esse momento desafiador em que estamos passando. Não nos sentindo órfãos, mas sim amparados por Jesus. Pedido também por todos os nossos irmãos, hospitalizados ou não por conta da Covid, entubados ou não, encarnados ou não, em virtude dessa virose, que certamente saem da vida muito perturbados depois de um certo tempo de UTI. Que eles possam serem ajudados pelos bons espíritos, que cada um de nós possa doar fluidos, para que esses fluidos sejam dirigidos à casa de Kardec. E lá ocorram os trabalhos que sempre ocorrem, de minimização, de esclarecimento, de acolhimento desses irmãos. Em especial, eu tomo a liberdade de pedir por um irmão que me é muito querido, Rondon Ikeda, não que os outros não o sejam, mas me é muito caro. Eu tomo essa liberdade que todos nós, quem o conhece, vibre por ele, não no tubo, vibre por ele sadio, alegre. E quem não o conhece, imagine um ser de luz, um trabalhador espírita, e vibre por ele assim mesmo, mas sempre em bom estado, para que as nossas vibrações o alcancem da melhor maneira possível. Enfim, que possamos desenvolver a nossa fala com muita tranquilidade, com muita paz, que assim seja. Queridos, queridas, grande boa noite, dizendo que é muito prazeroso estar na casa de Kardec, que a vibração sempre me agrada, e falar de um tema bastante intrigante, que é ciência e espiritismo. Aliás, eu tenho pequenos, eu chamo de lives curtas, já sobre o assunto no meu Instagram, Espiritismo com 2 Os, com amor, tá? Onde eu já tratei lá essa mesma temática, de forma bem mais breve, logicamente. Para falarmos sobre ciência, precisamos pensar o que é ciência. E o que é ciência? Ciência é um conjunto de verdades provisórias sobre algo. Às vezes a gente acha que a ciência é definitiva sobre algum ponto. Não é. Ela muda ao longo do tempo. Por exemplo, quando Falcon entendeu que podia ter máquina tocada a vapor, lá na França, um conselho de cientistas achou essa ideia absurda. E outras tantas nós poderíamos levar a efeito. Então, precisamos saber que é um conjunto de verdades provisórias. Mas tem que ter um alvo de pesquisa, um objeto a ser pesquisado. Tem que ter um método específico para fazer essa pesquisa. Tem que possuir uma linguagem própria para fazer essa pesquisa. Senão, não é ciência. E uma metodologia específica também para essa situação. Se cada um trabalhar um objeto, o mesmo objeto, com prismas diferentes, com linguagens diferentes, vamos ter um punhado de palpites e não vamos ter ciência. Então é muito perigoso ouvir, como nós estamos ouvindo hoje, frases como essa: a ciência disse. Às vezes é um sujeito que diz. Ele não é a ciência.
A ciência é o conjunto chegando a uma conclusão única. Senão, não é ciência. E a ciência naturalmente é materialista. Por quê? Porque o objeto de estudo da ciência está radicado na matéria. Por isso ela é basicamente materialista. Vou estudar um órgão, vamos supor, o fígado. Eu não vou estudar o aspecto espiritual do fígado. Vou estudar as funções do fígado. Vou estudar a morfologia do fígado, a fisiologia do fígado. Enfim, como exemplo apenas. E assim vai. Vamos estudar o cérebro, também vamos olhar por esse aspecto. Em regra, esse é o ponto fulcral da ciência. Mas os tempos evoluíram e nós começamos a ter questões novas, desafiadoras para a ciência materialista. Por exemplo, um indivíduo sofre um coma e depois descreve a fala dos médicos, as acomodações no andar superior aonde ele ficou em coma, os dizeres de tabuleiros que existiam. Por que falar que ele viu outros amigos desencarnados, etc? Isso aí poderia refutar. Não, alucinou. Né? Às vezes a gente percebe seres se colocando como médicos, mas a gente percebe que são esquizofrênicos. Divaldo conta uma história interessantíssima. Ele e o saudoso Nilson, que uma vez entraram para assistir uma palestra e estava falando através do médico Jesus. Aí o Divaldo falou para o Nilson: vamos embora antes que Deus chegue, né? O próximo da fala deve ser Deus. A gente percebe que é um caso nítido de esquizofrenia. E eu percebo muito isso, às vezes, em certos, entre aspas, médiuns, que a gente vê alucinações típicas de surtos esquizofrênicos. Mas, nessa experiência de quase morte que eu estou citando, não tem como a gente afastar. Não tem como a gente dizer que aquele indivíduo alucinou. E o problema é que não é só um. O problema é que é um conjunto de seres que dizem a mesma coisa. Bom, então já temos um objeto de estudo para ser pesquisado. Aí a ciência começou a desenvolver o quê? Método específico, linguagem específica, e chamou isso de experiência de quase morte. E são inúmeras as situações. Essa ciência não teve como ficar no plano da plena materialidade. Essa experiência de quase morte não é um produto do cérebro. Não é um produto fisiológico. Então isso acuou a ciência, levando-a para o campo da espiritualidade, ou para o transcendental. Tanto que hoje tem um ramo, a quarta força em psicologia, chamada de psicologia transpessoal. Então a ciência avançou nesse sentido, vem avançando nesse sentido. A ciência esbarrou com outro problema, que é a transcomunicação instrumental, ou seja, espíritos falando por meio de secretária eletrônica, telefone, celular, televisão, rádio. Não tinha como negar como aquilo ser tido na conta de mistificação. Observem só como evoluiu o mundo científico. Então a ciência está caminhando para o lado da espiritualidade. Algumas faculdades, inclusive o UNB, USP, dentre outras, já tem na cadeira de medicina
no curso de medicina, desculpa, uma cadeira de espiritualidade. O Conselho Brasileiro de Cardiologia tem uma norma de atendimento aos cardiologistas para que adentrem no quesito espiritualidade para os seus pacientes. Não é que religião que você acredita em reencarnação, não é nada disso. É o seguinte, você está guardando alguma mágoa? Tem algum ressentimento? Porque isso já está sendo percebido que afeta o lado cardiológico. Isso, George Grodak, já em 1920 e poucos, designava como doenças psicossomáticas. E nós podemos observar isso, então, com grande volume, né, de experiências. Eu vou guardar uma mágoa, um ressentimento daquilo ou daquela. Quando eu guardo a mágoa, eu faço o quê? Eu aglutino, vamos chamar assim, partículas subatômicas de força, de energia. Como é que chama essa coisinha redondinha que a gente guarda dentro da gente e explode? Câncer. A gente faz isso. A gente cria, a gente plasma uma situação dessa. Então, hoje a oncologia já percebe isso também. Então, a ciência está dando grande passo para além do material. Mas o Espiritismo ajudou a ciência de alguma forma, já que você está falando em ciência e Espiritismo? Sim. Quem falou em emancipação da alma, questão 400 seguintes do Livro dos Espíritos, foi o Espiritismo. Quem falou em situações psicológicas influenciando o corpo, foi o Espiritismo. Quem deu, na verdade, força para nascer a metapsíquica, foi o Espiritismo. Então o Espiritismo é responsável por esse avanço científico. Olha que coisa impressionante. Ser espírita é entender mais do que esse negócio de médium, espírito, água fluidificada e passe, não, que não tem avalia. Longe de mim dizer o contrário. Eu estou dizendo é entender que o Espiritismo deu a mão para o soerguimento, deu a mão para o lado avantajado da ciência. Olha que coisa incrível. Olha que doutrina magnífica. Ele que mostrou isso. E no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, está lá a aliança entre a religião e a ciência. O Espiritismo é uma religião que não contradiz com a ciência. É a única, aliás, que não contradiz com a ciência. Em A Gênese está escrito que se um postulado espírita for desmentido pela ciência, devemos abandonar aquele postulado e ficar com a ciência. E lá nesse capítulo 1 diz assim, as duas fontes, as duas áreas da inteligência, né, promanadas da divindade de Deus, são ciência e espiritismo. Ciência e religião, no sentido que deveriam ser todas. Por quê? Diz lá, se uma estiver certa e for contraditória a outra tem que estar errada. E vice-versa. Se a ciência estiver absolutamente certa sobre um aspecto e a religião contradizer, quer dizer que a religião estava errada. E vice-versa. Josué, no Velho Testamento, parou o sol. Essa é uma história para boi dormir, né? No mínimo é uma metáfora. Porque se parasse o movimento dos astros, nós morreríamos esmagados por essa força gravitacional. Nós estamos aqui conversando, achando que nós estamos parados, tranquilos, eu aqui
atrás desse celular, vocês aí, cada um a seu jeito. Nós estamos viajando a 140 mil quilômetros por hora. Dá para imaginar isso? Se a gente acreditar só nos 5 sentidos, teríamos coragem de falar que estávamos viajando? Então a ciência veio e mostrou isso. O Espiritismo mostra mais do que isso. Mostra que tem mundos habitados. Ou seja, que também estão viajando como nós estamos viajando. Então, o Espiritismo abre a nossa mente para realmente abraçarmos a ciência, naquilo que a ciência vem oferecendo de melhor para nós. A ciência, segundo a Gênese, parará no ponto em que o Espiritismo continuará. A ciência, por exemplo, agora está aprendendo uma outra lição interessante sobre reencarnação. Porque tem situações, tem um menininho, por exemplo, na Amazônia, vou dar um exemplo tosco, mas está em Ian Stevenson. Tem um menino que nasce lá na Amazônia e diz: eu morava nos Estados Unidos, na cidade tal, rua tal, número tal. O menino mal falava português aqui, era amazonês. Como é que ia desmentir essa situação? Nós temos um livro de Brian Weiss, Muitos Mestres, Muitas Vidas, onde ele pela primeira vez tem uma paciente e de repente ele percebe que a paciente está voltando no tempo. Ele fica apavorado. E essa paciente vai contando, vai voltando, vai contando, vai voltando, vai se melhorando. Essa paciente narra que estava inclusive à época de Jesus, da crucificação de Jesus. E ele ficou 8 anos com as fitas cassetes, aquele tempo guardadas, porque é um grande professor dos Estados Unidos. E o medo de publicar isso e perder a estima, a consideração de seus colegas. Hoje, se você fizer uma pesquisa no plano científico sobre eventos espíritas ou espirituais, nossa, você é elogiadíssimo, hoje está na moda. Antes, o contrário. Antes era motivo de escárnio. Porque a ciência, inclusive, já evoluiu. O próprio transe mediúnico está no Código Internacional de Doenças, não como doença. É o CDF 44.3, possessão mediúnica. Não como doença, como um estado de êxtase, não como esquizofrenia. Não estou dizendo que não tenham esquizofrênicos médicos e médiums e médios esquizofrênicos. Eu estou apenas dizendo que lá está descrito como não esquizofrenia. Se lendo o F44.3, você vai observar que o sujeito perde a consciência, mas não deixa de ser lógico. Não é alguém que começa a achar que Jesus acabou de chegar, braços dados com a sua mãe Maria, está sentado no sofá do seu lado, perguntando qual vai ser o próximo jogo de futebol. Está fazendo um sarcasmo? Estou, para mostrar que existem situações francamente não científicas e não espíritas. Mas, por outro lado, se você chegar à maioria dos psiquiatras e disser: olha, eu escuto vozes, vai sair de lá com pondera, tá? Com RIS, traduzindo, remédios para esquizofrenia. A maior parte, por quê? Muitos não leram o CID-F 44.3. Desconhecem. Falou que escuta voz, falou que vê vulto ou pessoa esquizofrênico. Isso acho que quem é médium, tiver um transtorno psiquiátrico, é bom comprar um CID e chegar lá com o CID marcado. Quando começar a conversa, doutor,
Eu estou aqui com transtorno de pânico, por exemplo, tão comum agora, por conta da pandemia. Eu estou com transtorno de ansiedade, né? Agora nem é generalizada, a ansiedade é específica, né? É medo de ir pro tubo. E trouxe esse CID aqui, viu, doutor? Porque eu escuto voz, eu vejo espírito, mas o senhor lê aqui primeiro para a gente continuar o assunto. Vai ter um espanto, certamente. Muitos vão dizer, nossa, o que é isso? O que é possessão? É um caso ligado ao diabo? Não. Possessão significa posse. Uma posse mais vigorosa. Mediúnica significa mediunidade. Por isso está lá escrito possessão mediúnica, ou seja, uma posse mais vigorosa no aspecto mediúnico. Muito comum nos videntes, nos clareaudientes, nos médiums de materialização, muito comum. Eles ficam, como diz Dr. Paulo César Frutuoso, em Medicina Mediúnica do Futuro, Face Oculta da Medicina, qualquer um desses, ele traduz isso, ele chama de superincorporação. Porque o médium, numa situação de materialização, ele fica tão ligado ao espírito que está materializando, que se você tocar no espírito que está materializando, você pode ferir o médium. Olha que organização fantástica. Por isso que ele chama de superincorporação, né? Por ser a palavra que ele encontrou mais apropriada. A ciência também não tem como negar as fotografias em que aparecem pessoas que não estavam lá. As tinas, os recipientes com água quente, em que aparece um espírito, você pede para ele colocar a mão lá dentro, porque ele não tem essa sensação de quente e frio. Ele enfia a mão lá dentro, deixa se esfriar, né? Põe parafina lá dentro desse balde, né? O nome disso é tina, mas vamos chamar isso balde. Põe parafina lá dentro do balde, parafina extremamente quente. O espírito enfia a mão lá, depois o espírito, né, tira a mão, seca, fica a mão, né, digamos assim, a imagem da mão do espírito. Como é que a ciência vai negar que isso é real? Nós temos tantas situações, inclusive a irmã Sheila, numa aparição dela, tinha um cientista, salvo engano, suíço, estava no final, né, sentado bem no fim da fila, né, tipo assim, vou pegar essa mistificação, né? Aí, irmã Sheila se aproxima dele e ele sente a pulsação da irmã Sheila. Né? Que coisa incrível, né? Sente o cheiro de rosas da irmã Sheila. E a irmã Sheila diz para ele umas coisas que só ele sabia. Né? Naturalmente que ele passou a repensar o conteúdo científico depois dessa situação. Então são situações que o Espiritismo abre estradas, caminhos para a ciência. E quantas outras nós podíamos falar? Os milagres de Jesus. O Espiritismo explica como fenômenos naturais, sem nenhuma sobrenaturalidade. E a ciência vem provando exatamente que nada de sobrenatural havia ali. Aliás, a mediunidade é um fenômeno natural, que vem sendo estudado pela ciência como os sensitivos, aqueles que têm aquela sensibilidade específica. A parapsicologia vem estudando isso, e outros ramos da ciência vêm estudando isso. Olha que coisa bonita, olha que evolver, que evolução, né? Que momento interessante para pensarmos. Por exemplo,
nós temos que ligar a ciência à religião, porque a ciência sem religião é fria. É algo de extremamente sem humanismo. E a religião sem ciência é fanatismo. Eu escuto demais nesse momento frases interessantíssimas de alto teor filosófico. Deus está no controle. Essa frase tem um teor filosófico que, me perdoe, né? Se ele é o construtor do universo, ou dos universos, como já fala hoje a física quântica, dos multiversos, ele só pode estar no controle, né? A menos que ele construiu foi dormir. Deus é fiel. Nossa, que profundo filosoficamente, né? Primeiro que fidelidade são características do humano. Esse Deus antropomórfico não é um Deus do Espiritismo. Esse é um Deus do Velho Testamento, um Deus que fazia birra, um Deus que mandava matar, um Deus que era extremamente parcial, dava mais para um do que para outro. Isso não é o Deus do Espiritismo. Ou como disse, né, de uma forma muito interessante, um pensador francês, que, perguntado se acreditava em Deus, ele disse assim: no Deus que os homens fazem, não. Voltaire, né? No Deus que os homens fazem, não. Mas no Deus que fez os homens, sim. Agora, esse Deus que fica brincando de charada com a gente, não dá. As pessoas me perguntam: você está apavorado nesse momento da pandemia? Não. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Se Deus é bom e justo, a pandemia é boa e justa. E se você for para o tubo? Ótimo. No passado, sabe lá Deus o que eu posso ter feito? Nem tubo tinha. Nem anestésico existia. Nem antibiótico não se falava. Nem oxigênio inalável fora da respiração também não se fazia presente. Então, o Espiritismo unido à ciência constrói a fé. Uma fé raciocinada. O Espiritismo unido à ciência. E a ciência unida ao Espiritismo também constrói cada vez mais essa certeza imorredora, imortal. Essa tranquilidade de que estamos sob a providência divina, ponto. Acabou. Vamos nos entregar, fazer o melhor que temos que fazer. Estarmos em consonância com as regulações, com as ordens sanitárias, e como dizem Eclesiastes, e depois vamos recostar no Senhor. Aí é com Deus. Se eu vir a desencarnar, o problema é de Deus. Ele me deu a vida. Ele quem é responsável pela minha vida. Eu não quero ser suicida nem homicida. Eu já cansei de falar. Suicida é aquele que sabe dessas regulações, enfrenta-as e morre depois da Covid, é suicida. E homicida é aquele que sabe das regulamentações, enfrenta e mata os outros. Então, cuidado. Então, a ciência mostra os parâmetros dos riscos e o Espiritismo mostra os parâmetros da responsabilidade, da causa e efeito. Olha como as duas andam de mãos dadas. Fantástico. Não há com que se preocupar. É só fazer a nossa parte no jogo da vida. Quando eu digo jogo, é nesse belo estar na vida. E o resto virá por acréscimo de misericórdia. Essa é uma temática interessante. Nós estamos passando por um momento em que a ciência está nos propiciando a imunidade através da vacina. E o Espiritismo está nos propiciando a tranquilidade, se bem entendido. Porque eu me pergunto, se eu não fosse espírita,
sei lá para onde eu ia quando eu morresse. Sabe? Principalmente se eu tivesse uma crença religiosa que falasse que eu tinha chance de ir para o inferno. Imagina que drama. A pandemia era moleza. O problema era depois. Observem o tanto que é consolador, esclarecedor, científico o entendimento espírita. Vamos com isso, nesse momento, aprender com o Espiritismo. Deixar o Espiritismo entrar dentro de nós. Vamos mergulhar nos entendimentos científicos e espíritas. E sigamos adiante, com toda a tranquilidade do mundo. Porque uma coisa eu quero dizer a vocês que é extremamente filosófico. Tal quando Deus é fiel, Deus está no controle. Eu vou dizer algo aqui muito filosófico para vocês. A gente nasceu, a gente vai morrer. Muito filosófico. Então, é como nós podemos trabalhar esse elo ciência e espiritismo em prol do nosso melhoramento espiritual, da nossa evolução espiritual, da nossa tranquilidade psíquica. Isso sim é o que a ciência está nos oferecendo e que o espiritismo nos oferece desde 18 de abril de 1857. E a cada dia mais e mais. Vamos aproveitar? Vamos deixar essa situação de medo para lá? Vamos realmente confiar em Jesus, governador do planeta, que estava dormindo no fundo do barco, enquanto o barco tinha severos sacolejos e os discípulos foram acordá-lo? Jesus ficou meio que de mau humor. Isso é brincadeira. Ele disse, mas me acordam por quê? A tempestade. Mas vocês mesmos não podem acalmá-la? Não, mestre, só o senhor. Ele foi lá e disse para o vento, pare. Uma grande tempestade, daria para a gente ler como uma pandemia. Ele disse, para. A tempestade parou. Então, dentro de nós podemos acalmar essa tempestade a qualquer momento. Por que nós temos que ficar buscando ajudas e mais ajudas externas e mais coisas, se dentro de nós está o manancial da calmaria? A ciência nos dando todos os recursos através da psicologia, da psicanálise, da psicologia transpessoal, da cognitivo-comportamental, da sistêmica, etc. E o Espiritismo nos dando essas possibilidades pelo estudo, pela busca interior, pelo autoconhecimento, por tudo isso. Temos razões efetivamente para termos medo? Tá, mas somos humanos. Perfeito. Somos humanos, mas com a centelha divina dentro de nós, que brilha a vossa luz. Agora veio a hora para a gente, brilhar um pouquinho. Sabe quando bateu o medinho, ou o medão? Vamos conversar com Jesus. Jesus, a coisa tá difícil, hein? Aquele sujeito falou, o ceguinho fez uma live, ficou falando um monte de coisa, até que eu acreditei enquanto ele falou, mas depois a coisa chegou aqui, meu pai foi pro tubo, minha mulher morreu. Jesus, tá difícil. Aí uma vozinha vai ecoar lá dentro de nós. Acalma, filho. Você é imortal, o outro é imortal. Em breve vocês verão. Isso é passageiro. Não se apeguem em demasia. E assim nós vamos. Tem 3 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu prometi para mim mesmo que eu não ia deixar, mas eu sou muito de escutar. Eu deixo a possibilidade. Se não, depois eu faço a prece. Tá? A casa de Kardec é uma casa que eu tenho um apreço muito grande. Eu tomo a liberdade, sem perguntar para a Virgínia, dessa possibilidade. Agora já tem 2 minutos. Alguém? Não, por enquanto. Ou ficou tão claro, ou ficou tão complexo,
tá? Que ninguém atreveu-se a fazer uma indagação. E quando vocês não indagam, vocês me impedem de progredir, porque cada indagação de vocês me fazem pensar. E fazendo-me pensar, eu mudo. Então, me ajude a mudar. Mesmo com essa chantagem emocional não funcionou? Não tem uma pergunta, não. Virgínia. Virgínia falou que muito boa reflexão sobre o nosso comportamento diante da pandemia. Obrigado, Virgínia. Bom, fico feliz com o comentário da Virgínia, porque ela é muito boa. Então, um coração bom vê bondade em tudo, tá? Eu vou tomar a conta dessa bondade dela. Ela falou que é um manancial da calmaria dentro de nós mesmos. Gostei. Confiança de que Jesus vai acalmar nossa tempestade interior. Exatamente, Virgínia. Jesus vai acalmar nossa tempestade interior. Vamos chegar para Ele. Essa pandemia é para nos conectarmos. A gente andava muito desconectado. É para a gente conectar com Jesus. Dizer, Jesus, me ajuda. Está difícil. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Olha aí um momento. Tá? Então vamos fazer nossa prece. Jesus, alivie as nossas dores, alivie os nossos temores, nos faça sentir protegidos por Ti, nos faça voltar emocionalmente à sua época, à beira do lago de Genezaré, nos faça sentir a brisa, nos faça sentir o seu olhar meigo, nos faça saber que estamos protegidos. Estamos protegidos por Ti, nosso governador. Nos dê segurança nesse momento para que nós não nos afundemos na água do medo, como aconteceu com Pedro. Mas que nós possamos fazer nossa caminhada, Senhor, independentemente do que venha acontecer, sabendo que o Senhor quer o melhor para nós, sabendo que o Senhor não nos desampara. Que assim seja. Queridos, queridas, boa noite. Grande beijo a todos.